bem-vindos todos a mais um programa aqui da Amorosidade Estrela da Manhã. Hoje, continuando a falar sobre as 5 verdades universais, hoje nós vamos falar sobre a segunda verdade universal. Não existe vida humana, o que existe é encarnação. Meu nome é Josué Sirtoli. Karina Freitas. Lindomar Bisotto. Maico Trindade. Miguel Sartori. Daniel Araújo. E estamos junto e misturado. Segunda verdade universal. Não existe vida humana, existe encarnação. Ou seja, aqui ele está dizendo o seguinte: não existe mundo material e mundo espiritual. Tudo é aqui, tudo é agora. Tudo está acontecendo simultaneamente. Talvez alguns de nós apenas não percebam, mas está acontecendo aqui também. Isso aí pode ser explicado da seguinte maneira. No meu entendimento, né? Nós, na realidade, estamos no plano espiritual. De forma que nós estamos numa transição de espectro, de frequência, de vibrações, enquanto a gente chega no mundo dos devas, que é um outro patamar ainda dentro desse plano dimensional, né? A gente vai ter uma outra vivência mais sutilizada, mas com as mesmas questões morais. Ou seja, quando a gente sair desse sistema de provas e expiações que estamos vivendo nesse orbe, passar por uma regeneração, isso já poderia dizer o seguinte, que na realidade aquele planeta, que seria o de provas e expiações, deixaria de existir nessa realidade frequencial e passaríamos a viver numa frequência paralela, uma oitava acima. Que é exatamente o processo que a gente está passando agora, o processo de depuração, para poder passar vai ser uma oitava acima. Estamos expurgando uma galera aí. Como tu comentou, eu acho bonitinho que estão dizendo que isso aqui é um planeta escola. Dentro do meu entendimento é um planeta prisão. Mas cada um com o seu entendimento, né? Entende como quiser, né? Eu vejo essa frase aí, não existe vida humana, existe encarnação, só para a gente parar, né, e refletir qual caminho eu estou seguindo. Porque se eu esqueço que existe a tal encarnação e os motivos pelos quais eu encarnei, eu vou só pela vida humana, se formar, posse, ter paixão casa, e desejo. ter chakra, ter ser o melhor, ter razão, ter que vencer o tempo todo e viver o presente. Eu sei que eu vou ser trabalhando nas minhas questões que eu vim, né? Mas talvez não tão proveitosas como se eu tivesse a consciência. Será que eu encarnei porque o que eu gosto mais e o que eu detesto mais, esses que seriam os balizadores, né? E daqui a pouco eu consigo aproveitar melhor a encarnação do que esquecer totalmente esse caminho e me enfiar de cabeça nesse. Talvez aproveite pouco, sabe? Aquele rebanho de ovelhas que vão para o abate. E assim, então não é vida humana, é uma encarnação, daí quem sabe seja mais proveitoso. Mas eu acho que essa questão entra muito nessa ideia que o ego não consegue entender, né, que existe outra coisa além disso, né? Mas, muito limitado. Tá, né? Mas é que para o ego é questão de vida ou morte. Sim. Porque ele, quando acaba a encarnação de verdade, some, né? Prazer. Acabou. Ainda ele pensa que vai existir, né? Sim, não, porque ele acha que ele é o espírito. Exato, a gente tem essa prepotência e arrogância. Porque existe ainda muitas pessoas que nem se tocam, né, no que está acontecendo, e talvez é a realidade deles, né, que seja, né, que existe espiritualidade, existe, né, outras coisas, é só isso aqui que existe, né, é só esse mundo, é só esse umbigo, né, é só esse umbigozinho de ouro aqui, o planeta que existe, né, e não existe mais nada, né. Eu até diria, entrando num outro viés, antropocentrismo, que nós estamos vivenciando uma experiência humana de forma que o ego, ele, digamos assim, ele é levado pela cultura humana no sentido de que como a gente assimila a coisa quando a gente encarna nesse plano físico, digamos assim, a gente absorve tudo aquilo que nos é passado, e essa cultura, digamos assim, poderia ser trabalhada assim como o próprio Jesus falou. Não existe só essa morada, existem muitas moradas na casa do meu pai. Então, puxando um pouco de lado esse comentário,
como existem muitas moradas, existem outros orbes, no caso como o planeta Terra, que não existe vida humana lá. Pode até existir humanoides, mas seria outra espécies, digamos assim. Já tem uma banda lá. De maneiras que o ego, ele acompanha o espírito enquanto bagagem, mas que nesse plano material aqui humano, ele absorve a cultura desse universo, desse mundo. Mas em outro mundo a cultura é totalmente alheia a essas questões financeiras, questão familiar, questão... Vai ser outros gêneros de prova, né? Outras propostas. Mas justamente, a questão aqui me vem como analogia aquela da ferramenta da caneta cai bem. Para te escrever um livro, tu demanda do lápis, da caneta, desse tipo de instrumento, ou de um carvão que tu possa escrever. Né? Tu demanda desse tipo de instrumento. Para te montar um armário, talvez tu demande de outro tipo de instrumento. Tu tem certeza que tu não passou essas dicas para aquele cara da caneta azul? Porque claro, sim, ele procura o mentor toda semana por WhatsApp, eles têm uma conversa pelo WhatsApp, ele e o mentor. Agora vai sair a pena rosa, depois da caneta azul. Eu queria falar esse negócio de não ter vida humana, encarnação, né? Então, voltando àquela história que o espírito estaria sonhando isso, eles dizem que o universo é local, é o que eu estou percebendo. Então, nós estamos numa sala aqui, eu estou percebendo vocês e essas paredes. Mas não existe nada ali fora. Nessa teoria do universo local, Deus não ia criar o externo para bonito, né? É só o que eu estou percebendo e simplesmente isso. Mas é o teu universo. Isso. É o teu universo, porque o dela é diferente, porque a percepção dela... Quando a gente diz que eu não existo, eu sou fruto do que tu vê de mim, do que tu está vendo, é exatamente isso. Porque tu vai ver de uma forma, ela vê de outra e assim vai. Então, cada um é o seu universo, ou seja, a sua percepção. Tu não sabe o que está acontecendo nesse momento no Cazaquistão. Sim. Aquilo não existe para ti. Por quê? Porque se tu vem aqui para trabalhar a questão das tuas provas, né, prova, expiação, missão e contribuição nova geral, tu só pode trabalhar dentro do teu universo. Sim. Mas eu quero dizer que se eu fechar os olhos, deixar de perceber, naquele instante deixa de existir. Claro, para ti deixa de existir. E daí ele vem dizer, mas existe orbe, existe universo. É como se fosse ilusório, né? Claro. Então nisso não existe vida humana. Não, claro. Porque não existe o planeta, não existe o que eu não estou percebendo, só existe o que eu estou percebendo e quando eu deixar de perceber vai deixar de existir. Então eu só queria trazer para isso que realmente não existe. Se existe temporariamente o ilusório, existe para mim só, que a gente falou. Então o que sobra é a encarnação, que é esse processo ilusório que o espírito passa para ser experienciado ali, para ver que sentimentos ele manifesta no que lhe é apresentado. Mas resumindo, não existiria a vida humana. Só para pegar nesse teu gancho aí, devemos lembrar que há meio século atrás não existia telefone celular, né? Não existia esse meio de comunicação. Digamos, há 100 anos atrás... Internet... 100 anos atrás nem telefone existia, ou seja... Nem televisão, eu acho. Não é? Não. Então é uma coisa assim que a gente pode fazer uma comparação, não é nem analogia, porque seria faz de conta, no caso aí é verdade de fato, que os europeus não sabiam que existiam os africanos, digamos assim, há 500 anos atrás, quem eram os africanos da África do Sul, achava que os africanos seriam apenas daquela parte do norte da África, então não tinha contato com aquelas outras etnias, então para eles nem existia, e vice-versa, ou seja, Mas até hoje, sei lá, tem tribos indígenas que não teve contato que não existe coronavírus. E daí, da mesma forma, os europeus não conheciam os silvícolas aqui do Brasil e da América do Norte, antes do descobrimento, e vice-versa, eles também não sabiam que existiam os europeus, então era como se o universo deles se restringisse àquela questão geográfica local, né? Claro, É na maioria das vezes, esses índios que viviam, por exemplo, na Amazônia, não sabiam nem que existia índios no sul, né? E tem aqui, o mentor diz que a gente percebe
é menos que 1% da realidade, que diz que tudo é aqui, né? Em outras faixas vibracionais a gente percebe só um espectro. Só a nossa percepção, a nossa faixa vibracional. E até os cientistas dizem que a luz não sei, como é que as frequências lá... São várias frequências E o olho humano... espectro. Ele só... Hertz, parece que é Hertz. Ele só consegue perceber uma faixa minúscula. Então, micróbios a gente consegue perceber que é muito mais do que nós aqui. Se nós estamos em 6 aqui, não sei quantos deve ter por aí. 4 trilhões. E eles existem, a gente só não percebe. Mas aí é que eu tava falando que não é cognoscível pro ego, né? Entender tudo, né? Por isso que o Espírito da Verdade vai dizer que para perceber Deus, o homem não falta sentido. Falta um sentido para perceber Deus. Então, assim, como é que é, cara? Não existe vida humana, existe encarnação para uma mãe de 2 filhos tendo um marido e trabalhar também. Não existe vida humana. Não existe vida humana. É o inferno. Às vezes eu me pego pensando, isso aqui é só Uma ilusão. pra testar, gente. Realmente, né? É só, Porque às vezes eles estão ali e brigam e reclamam e tu fica assim, essa é a prova que eu pedi na encarnação. Então vamos lá. Eu pedi a Deus por Eu isso. pedi a Deus 2 por isso. filhos, um atrás do outro, marido, trabalho, sogra, vó, mãe, pai, vizinho. Todo pacote. E aí entra essa parte do sistema humano, porque às vezes tu entra, né? Claro. Tem que dar esse tipo de comida pra ele, porque senão não é... Não é o certo. Não é o certo. E ainda tem que lidar com as vicissitudes da vida, com questão econômica, com questão religiosa, com questão De saúde. escolar, É tudo. É isso que eu queria falar, que estão falando social. aí. Que a vida humana mantém um padrão alto, né, de coisas que tu tem que fazer. Tu tem que escovar os dentes depois das refeições, tu tem que tomar banho todo dia, tu tem que tu tem que se alimentar, ter comida balanceada, isso. Então esse vida humana, isso, tu quer ser humano no padrão, tu tá ferrado. Nunca vai conseguir. É impossível. Tu só respira porque é movimentos involuntários, e o coração também. Senão tu teria que respirar e teria que bater o coração. E tem gente que consegue extinguindo tudo isso. Até esse alimento de luz temos aí. Sim. Tem uns que até a apneia do sono lá, entra no caixão, lá fica 40 dias em processo de... Parece quando... O coração para de bater e tudo. Hibernação humana. Então tem muita gente quebrando paradigma. Então tu chega à conclusão que esse vida humana não... Ele já pensou? é um Pode botar o paradigma. marido e os filhos hibernar 40 dias de férias. a gente está de cartaz. Não, né? o sistema humano não deixa isso. O sistema humano não E permite. daí, que nem tu tomava um monte de medicação que poderia ter morrido pelo conceito humano. Então tem muita gente quebrando paradigma aí, Sim, sabe? Os médicos até hoje não sabem E explicar. daí tu diz, aquele lá é um Você vai super-humano, conhecer o mentor. aquele lá é um super-humano. Tinha médicos que até se desintegrava e se reintegrava, tem nas literaturas. Então tu chega à conclusão que sim, é uma ilusão, sabe, cara? Não existe vida humana, porque o cara disse que aquele ali tinha morrido, fica no gelo lá, mergulha não sei quantos minutos. Não, o cara que anda no fogo e por aí vai. Aliás, a gente é cercado, ainda mais nesse momento que ele nunca teve tanto acesso a diferente informação, né? Sim. Nós somos cercados de situações e cada vez mais isso é provado, né? Tem prova hoje gravado, tudo, né? Que a coisa não é o que a gente pensa, porque tem um monte de gente fazendo coisa absurda. Então, isso, um fato, como dizia aquele humorista, um fato venérico, que a Guerra dos 6 Dias, quando que, eu não sei dizer os números, mas quando é que 20 mil soldados ia contra 300 mil? Ia ganhar. Ou seja, assim, existem muitos relatos de soldados em frente de combate que, digamos assim, uma das narrativas que eu assisti o depoimento, que não foi um soldado, foi um oficial, tinha sido, digamos assim, eliminado todos o seu efetivo, só ele estava já fugindo e veio de encontro a ele um
para matá-lo e queria levar ele preso, né? Assim, torturá-lo e levar ele preso. E quando chegou próximo dele assim, quando ia capturá-lo, todos fugiram, porque ele estava ali debilitado, caído no chão, sem poder reagir, e todos, aquele pelotão fugiu. Quando ele foi resgatado depois, já perdeu os sentidos, foi resgatado. Quando houve a prisão de muitos prisioneiros naquele dia, ele identificou alguns daqueles que estavam presentes. Por que é que não o capturaram ou o mataram naquele dia? Porque nós, quando iríamos pegar o oficial, existia um batalhão de soldados, todos de branco, atrás, e vinha em nossa direção, então nós fugimos. Então, o relato do oficial é que não havia ninguém com ele, né? A coisa é muito mais interessante do que a gente supõe, né? Tu postou também um vídeo, o cara tinha levado um tiro na cabeça, tinha atravessado, não sei se era de 12 ou era... Não, foi morteiro, sei lá. Não, foi. E ele chegou rindo. O cara tomou um tiro na testa aqui, na testa ficou só aquele buraquinho. E aqui tinha saído um pedaço do crânio, cérebro, tudo. E ele... Então os caras davam um zumbi ali, chegando na delegacia para prestar queixa. Não foi nem pro hospital. Porque ele não estava vendo, ele não estava percebendo, ele não estava sentindo. Agora, se botasse um espelho na frente dele, que ele visse o buraco, ele ia acabar de morrer. Sim. Mas enquanto tu não percebe, não aconteceu. Não é a realidade dele. Mas quantas vezes a gente vê que tem colegas que trabalham aqui em hospital, né? Que a pessoa chega fraturada, enquanto ela não vê a fratura, não, tô bem, tô tranquilo. Quando vê que a perna tá quebrada, aí começa a sentir dor, botar morfina no cara, porque ele tá sentindo dor. Esses dias que eu tava analisando, talvez a Eles gente... não veem O coração não sente, exatamente. Talvez a gente viva 100, cento e poucos anos no máximo. Talvez é um padrão que foi formatado na nossa mente. Eu sei que tem a data certa para ir, mas chega a 100 e poucos anos, né? Eu acho que tinha que morrer e tal. Daí tu vai acreditando naquilo e daqui a pouco... E tem gente que não se entrega, cara. Sim. Eu preciso ficar vivo, medo. Tem tudo, é o caos. Sim, é o sim. caos. É o caos. Mas tu pode quase chegar à conclusão que é uma ilusão. Não existe vida humana, existe encarnação, Michael. Como é que é isso? Essa realidade é meio difícil, né? Que nem a gente estava comentando, né? Pro ego é incognoscível isso de saber que ele não está no controle da situação. Né? Ele não tem controle. Então fica, mas a gente adentrando nisso, a gente vê que é mais ou menos por aí. Miguel, não existe vida humana, existe encarnação. Ou seja, isso aqui não é material, tudo é espiritual. Eu vejo assim, foi criado um padrão existencial para a humanidade. Sistema humano. Sistema humano. E a mente de cada um foi como que programada para aceitar, Seguir esse padrão. seguir esse padrão e não questionar se há algo além disso. Eu estou falando isso por mim. Por isso que eu sempre fui um buscador. Eu nunca aceitei isso como uma realidade. Então, ou seja, existe, todo mundo está dentro no contexto, tá, mas não quer dizer que não existam outras coisas. Perfeito. Esse é Maia, né? E esse vida humana, tem uns que se criaram com lobos ou com gorilas e eles imitam o jeito de ser deles. Existe um condicionamento, só que então... assim tu pode estar condicionado, mas tu pode voltar para um outro condicionamento, tu pode condicionar de várias formas, de várias maneiras. Então a mente nasce ao rápido sem software nenhum. Não tem limite. Daí tu insere... Vai ser verdade. Mas o que me percebe a gente fechar aqui esse trabalho, o Daniel fica aqui apontando, tá na hora, né? O que percebe, o entendimento é isso, né? Assim como não existe ser humano, existe espírito encarnado, né? Toda essa proposta que a gente vem experienciar, vivenciar, olhar esse filme, é porque o filme lá não é muito diferente. A proposta emocional, sentimental, as coisas são idênticas, né? Se a gente está aqui numa situação que a gente vem se experienciar, né, para ficar pronto ou estar preparado porque vai vivenciar lá, o que acontece aqui é igual, sentimentalmente, dentro da proposta sentimental falando. É uma coisa só, na verdade. Então a gente está assistindo o filme, mas o filme que está assistindo aqui é a mesma coisa que a realidade tem lá. Sim.
Só que aqui, como a gente está assistindo o filme, a gente não consegue atacar o mocinho, o bandido, o ator. A gente está assistindo, no máximo bate na tela. O mentor disse uma coisa que ele só explanou superficialmente. Ele disse que o que a gente experiencia aqui é bem básico e bem limitado, mas em outra realidade maior, tudo é vivenciado com mais intensidade. Simultaneamente. Então aqui é tipo um ensaio, Jardim da infância, pré-jardim. Isso já é assunto para outro tema. é tipo uma prática, um estudo, mas depois a experiência do dia a dia vai ser mais power, assim, mais... Perfeito. Como se fosse um treinamento. um treinamento. Certo? Isso é hoje. Essa foi a segunda verdade universal. Inscreva-se no canal, dê o like, seja feliz. Paz seja com